Cada um é responsável pelo seu destino. Cada um é responsável pelo próprio destino. Isso se chama livre-arbítrio. Você escolhe o bem ou o mal. E você o que é? Bem ou mal? Mal. No México, existem cidades que a lei do estado já não vale de nada. A verdadeira autoridade não usa uniforme, não fica atrás de um balcão e muito menos aparece em propagandas de governo. Nessas regiões, quem manda são os cartéis. E o mais impressionante é que para muitos moradores viver sob as regras do CRI é mais previsível do que confiar no próprio governo. Hoje vamos viajar para um desses lugares onde a vida vale pouco, a guerra constante e o silêncio pode ser a única forma de sobreviver. Essas chamadas de zonas vermelhas, nessas regiões, a presença do Estado é quase invisível e o controle total está na mão dos cartéis, homens espalhados pelas ruas, onde a todo momento somos vigiados. Em alguns bairros, as ruas parecem normais durante o dia, comércio, etc. Mas basta o sol se pôr que a outra realidade comece. Toques de recolher são impostos sem aviso oficial, não há decreto publicado em jornal, não há voz de prefeito ou do governador. A ordem chega pelos próprios homens armados que circulam de caminhonete depois de certas horas. Ninguém deve estar fora de casa. Esses grupos controlam estradas inteiras, decidem quem entra e quem sai das cidades e até escolhem quais comércios podem funcionar. É uma rotina marcada pelo medo e pelo silêncio. Essa lógica, infelizmente, não está tão distante de nós, no Brasil. Comunidades inteiras também vivem sob domínio de fá criminal. Assim como no México, os moradores aprendem a conviver com barricadas, regras impostas à força e falsa sensação de proteção oferecida pelos mesmos que espalham terror. O cenário é de medo e a maior parte da população só tem uma escolha: obedecer. Em cidades dominadas pelos cartéis, o governo se torna apenas um nome distante. Quem realmente dita as regras são os chefes do CRI. Eles ocupam o espaço deixado pelo Estado e criam uma espécie de poder paralelo. Para muitos moradores, é nos cartéis que se encontra a solução, mesmo que imposta à força. São eles que decidem disputas, cobranças de taxas de comerciantes e oferecem uma falsa sensação de segurança. Uma espécie de imposto invisível que garante que o negócio continue funcionando, desde que o dono não desobedeça às ordens. É um sistema organizado, com hierarquia e disciplina. Soldados armados fazem rondas, vigias, controlam entradas e saídas de bairros e qualquer sinal de violência pode custar caro. No fundo, esse poder paralelo funciona como um Estado dentro do próprio Estado, mas movido pelo medo, pela violência e pelo dinheiro. No Brasil, essa realidade também se repete em comunidades controladas por FARC. São territórios onde a polícia só entra com operações de guerra e onde o cidadão comum precisa aprender a viver sobre duas leis, a oficial e a do CRI. No México, assim como aqui, esse poder paralelo mostra como o CRI não apenas desafia as autoridades, mas as substitui. O México é um tabuleiro de guerra. Cada pedaço de território tem valor estratégico e os cartéis sabem disso melhor que ninguém. As chamadas zonas quentes são aquelas onde rotas de tráfico se cruzam, onde fronteiras facilitam a passagem de arma e droga e onde o controle significa milhões em lucros. Esses pontos são disputados como se fossem verdadeiras fortalezas. Estradas, portos e até pequenas cidades se transformam em peças de um jogo mortal. Para garantir o domínio, os cartéis mantêm homens armados, veículos blindados e improvisados e sistemas de vigilância dignos de exército. O resultado é um mapa fragmentado. A cada quilômetro, um cartel diferente pode controlar a área. Para os moradores, isso significa viver em meio a confrontos constantes. Uma viagem curta que pode se tornar uma roleta russa, onde o simples fato de cruzar a fronteira de um território rival pode custar a vida. E mais uma vez a semelhança com o Brasil é inevitável. Aqui, FARC também disputam rotas de draw e áreas de vendas, transformando comunidades em campos de batalha em ambos os países. A guerra não é entre exércitos oficiais, mas entre forças clandestinas que desafiam o próprio Estado. Esses pontos quentes não são apenas locais geográficos, são símbolos de poder, riqueza e domínio. E, enquanto essa guerra continuar, o mapa do México seguirá sendo redesenhado à bala. No
No meio dessa guerra silenciosa, quem mais sofre é sempre a população comum, moradores que não têm escolha a não ser conviver com o medo diário. Em muitas cidades mexicanas, escolas fecham por semanas inteiras após confrontos entre cartéis. Famílias abandonam suas casas às pressas, deixando para trás tudo que construíram, apenas para escapar do fogo cruzado. Os comércios também vivem sob tensão. Abrir as portas significa pagar taxas aos cartéis dominantes, e se recusar pode custar caro demais. Para as crianças, a infância é marcada pelo som de disparos. Para os adultos, a rotina é feita de silêncio e desconfiança, porque qualquer palavra errada pode ser interpretada como traição. Essa realidade não é exclusiva no México. No Brasil, como dissemos, comunidades inteiras também são reféns de fax, toques de recolher, fechamento de escolas e moradores obrigados a abandonar seus lares. Fazem parte do mesmo ciclo de medo. Enquanto os chefes lucram, a população sobrevive. Entre barricadas improvisadas e ruas desertas ao cair da noite, a vida segue, mas sem certeza do amanhã. O verdadeiro impacto dessa guerra não está apenas nas estatísticas de violência, mas nas marcas invisíveis deixadas em quem vive todos os dias sob a lei do CRI. E a criança que cresce aprendendo que o silêncio é sinônimo de sobrevivência, e a mãe que se despede do filho sem saber se ele voltará para casa, e o comerciante que paga o preço do medo em forma de extorsão, porque sabe que dizer não pode custar a sua própria vida. Essas cicatrizes não aparecem em relatórios oficiais, elas são escondidas nos olhares desconfiados, nas conversas interrompidas e nas ruas que aparecem normais à primeira vista, mas carregam um peso que só quem vive nelas consegue entender. E a grande pergunta que fica: até quando, a lei do medo continuará editando as regras e transformando cidades em zonas de guerra silenciosa? Esse é o retrato cruel de uma realidade que não conhece fronteiras. O crime se organiza, se fortalece e, aos poucos, ocupa os espaços onde o Estado falha. No México e no Brasil, e nos outros lugares, a história parece se repetir. A luta não é apenas contra as armas, mas contra um sistema que alimenta da ausência de justiça. E quando não houver respostas concretas, o povo seguirá refém de uma escolha que nunca fez, vivendo todos os dias sobre o medo da violência e da sombra. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, referente aos cartéis mexicanos, Quem gostou, deixa o like, ajude o canal aí, deixa um comentário, tá? Quem gostou também do canal pode estar seguindo a gente, E toda semana aí a gente está postando vídeo referente a assuntos relacionados a mistérios criminais, Ou desvendando alguma coisa, beleza?